Janeiro foi um mês recorde para as bolsas locais, o Ibovespa mais de 12% de alta, o IDIV mais de 10% de alta, mais de 26 bi de entrada de recursos estrangeiros na B3, e a grande pergunta é, será que o Ibovespa vai além desse retorno à média de múltiplos de valuation relativo, preço-lucro voltando ali para 10,5 vezes, mas o mercado quer saber se o Ibovespa pode negociar com prêmio. Se quiser saber a resposta, fica até o final desse vídeo. É isso aí, meus amigos. Para você que não me conhece, meu nome é Igor Bastos, eu sou analista de ações aqui da Genial Investimentos e tenho o prazer de apresentar este programa que conta para vocês, traz a atualização da carteira mais sem graça da Genial Investimentos, brincadeiras à parte, a carteira de dividendos, que o foco é gerar renda passiva para os investidores, obviamente sem deixar de lado o ganho de capital. Como eu havia comentado aqui na minha vinheta, o mês de janeiro foi um mês muito positivo, a carteira teve uma alta de 8,6%, ficou abaixo do IDIV do IBOV no período, mas se a gente olhar o recorte desde o último rebalanceamento, a carteira foi melhor, tá? E justamente porque a gente resolveu aumentar um pouco o risco intrínseco da carteira. Como que a gente faz isso? A gente acaba alocando um pouco mais de peso em ativos que são mais sensíveis a movimentos de juros ou fechamento de curva, ativos que a gente diz que tem mais beta, né? Eu vou tentar fazer um panorama geral do que aconteceu no cenário para vocês, explicar um pouco do que foi o mês de janeiro, o que a gente está enxergando não só para fevereiro, mas também para o restante do ano e como que a gente está se posicionando neste momento atual. Se você quiser acessar a carteira recomendada, é só entrar no link que está na tela, analisa.genialinvestimentos.com.br, vocês vão cair na home, na página principal do Genial Analisa, vindo aqui no menu superior, carteiras top dividendos, ir para a carteira top dividendos, lá vocês vão encontrar todo o histórico de carteiras, basta clicar na última. Se quiser, dá ainda para assistir o vídeo da Denise mostrando como você faz para contratar essa carteira automatizada, então todos os rebalanceamentos que fizermos aqui serão refletidos na sua posição, basta você acessar o aplicativo. Então, basicamente, como eu já disse, né, desde o último rebalanceamento, que foi feito em 8 de janeiro, tem mais ou menos um mês, a carteira subiu 14,3%. Se a gente olhar o recorte só do mês de janeiro, 8,6%. O que isso mostra pra gente? Que as últimas alterações que fizemos fizeram bem para a carteira. E até, inclusive, quando a gente olha relativo aos índices, né? O Ibovespa nesse mesmo período, desde 8 de janeiro, subiu 13% e o IDIV 13,4%, então, mostrando que as nossas escolhas foram certeiras, né? E por que eu quis fazer esse parênteses aqui? Porque nesse mês não teremos alterações na carteira recomendada de dividendos, nem de peso, nem de posições. A gente acha que tem uma tendência de continuidade desse movimento que a gente vem observando de alta do Ibovespa, de fluxo entrando nos emergentes, especialmente em Brasil. A gente vai destrinchar um pouquinho das teses que temos aqui para a carteira. Aqui você consegue ver a composição, né? 16% em Axia, 14% em Itaúsa, 12% em Alupar, 12% em Auren, 11% em Vivo, BB Seguridade 10%, Cury 8%, Petro 5%, Bradesco 8% e Marco Polo segue como sendo o menor peso da carteira, 4%. Para falar do cenário macro, acho que é importante a gente destacar que o mês de janeiro ele foi basicamente um resumo, um compilado de tudo que a gente vinha observando nos últimos 6 meses de 2025. A gente vinha observando uma tese de enfraquecimento do dólar, ruídos geopolíticos, ruídos fiscais nos Estados Unidos, tudo isso fazendo com que os investidores saíssem, né, ou diminuíssem as suas posições e exposição à moeda americana e ativos americanos. A gente viu uma rotação para outras classes de ativos, como ouro, prata, commodities, ativos ligados a commodities ou bolsas que se beneficiam do cenário de commodities, e a Bolsa Brasileira foi uma dessas bolsas. Em paralelo a tudo isso, tem todas as confusões do presidente americano, o presidente Donald Trump, atacando o presidente do Banco Central americano nos Estados Unidos, falando que a condição de política monetária não tem sido conduzida da melhor maneira, que precisa de juros mais baixos, toda aquela história que a gente viu acontecendo no Brasil, agora acontecendo nos Estados Unidos, tudo isso mexe com a curva de juros, tá? Quando a gente vê as expectativas em relação a novos cortes na taxa básica de juros nos Estados Unidos, que é denominada Fed Fund Rate, a gente vê que as expectativas foram mais afastadas do atual presente, né? A gente vê essas expectativas caminhando ali mais para junho, julho e setembro, a continuidade do movimento de corte, ou seja, provavelmente teremos juros mais altos por mais tempo. E por que cai justamente nesse período de meio de ano? Que é quando teremos a troca do presidente do Banco Central, já temos um novo indicado pelo presidente americano, o Warsh, para assumir, que em tese não era o que o mercado esperava talvez uma indicação de alguém mais próximo à Casa Branca, talvez um pouco mais leniente com a inflação, e na verdade veio uma indicação um pouco mais técnica, de um cara um pouco que tem uma condução de política monetária um pouco mais dura, tudo isso acabou mexendo nos mercados no final do mês, vai ficar claro daqui a pouquinho para vocês. Mas dá para ver
que o cenário é de taxas mais altas por mais tempo, né? Quando a gente olha o juro de longo prazo nos Estados Unidos, a régua está lá em cima. A gente está falando de uma taxa de juros implícita na curva de juros, né, nos contratos que são negociados no mercado futuro, de 3 e pouquinho em vencimentos lá para 27, 28. Aqui é bastante alto para os Estados Unidos, hoje negociando ali próximo dos 4%. Tá? Mas assim, as chances prevalecem, o mercado entende que ainda teremos cortes, pelo menos até o final de 2026. Em relação ao dólar que eu havia comentado, o movimento ele seguiu de enfraquecimento, né? Ficamos nas primeiras semanas até uma leve alta, que foi quando a carteira performou pior em relação aos índices de referência, justamente porque colocamos mais risco, mas depois esse movimento de enfraquecimento do dólar ele volta a se acelerar, né? E aqui falando do dólar globalmente, quando a gente compara o dólar com cestas de moedas de diversos países, tá? E dá para ver, isso fica bem evidente depois do dia 20 de janeiro, que foi quando tivemos ali o presidente americano falando sobre a vontade de ter a Groenlândia ou anexar o território da Groenlândia. Tudo isso gerou uma tensão geopolítica e fez com que os investidores buscassem alternativas em relação aos ativos americanos e a moeda eventualmente também é influenciada. Do outro lado, eu trago aqui uma tendência clara para mim de dólar mais fraco. Né? Dá para ver que nos últimos 5 anos, talvez, desde 2021 até final de 21, começo de 22 até o final de 2024, a gente tem um movimento de forte valorização do dólar globalmente. A gente está falando de dólar oscilando aqui entre 100 pontos, né, o dólar globalmente, a 110 pontos, que é muito acima da média histórica. E hoje a gente tem uma tendência clara de queda desde o meio do ano passado, né, do final de 2024, quando foi atingir o pico, até hoje, né, que provavelmente deve se perpetuar. A gente acredita que isso continue ao longo de 2026, até porque os principais pilares desse movimento eles não estão alterados. Toda a questão fiscal americana ainda é um problema grave, tensões geopolíticas, os Estados Unidos se metem em confusões o tempo todo, e acho que isso já transparece para os investidores que existe talvez uma instabilidade do ponto de vista geopolítico por lá, e isso é mais risco intrínseco, e por isso esses investidores procuram alternativas, e aí eu não estou falando de zerar os Estados Unidos, mas estou falando de diversificar um pouco mais as suas posições, e também tem o fato de todos esses ataques em relação ao Banco Central americano, tudo isso joga contra os ativos, especialmente a moeda americana, então por isso acho que esse movimento deve acontecer. Isso é naturalmente positivo para emergentes, tá? E positivo para outros ativos que a gente chama aqui de ativos fiduciários, né, que são ativos reais, né, não fiduciários, perdão, como ouro e prata. Dá para ver o movimento da prata e do ouro desde 2025. O do ouro é super expressivo, né? Quase dobrou de preço, mais que dobrou de preço, na verdade, em questão de um ano. A prata, ela faz um pico aqui, bate os quase 120 dólares a onça Troy, depois você tem uma realização que é muito atrelada a essa indicação do Kevin Warsh que eu falei. O mercado estava com a expectativa de vir o Hassan, que é basicamente um aliado do Trump ali, dentro de algum dos ministérios que o governo americano conduz. É um cara que tem um viés um pouco mais, eu diria assim, mais leniente com a inflação, ou enxerga os juros altos como um problema para a economia americana. Por isso o mercado entendia que se viesse o Hassan, provavelmente a gente teria juros mais baixos nos Estados Unidos a partir de julho, e talvez a curva como um todo ficasse mais baixa. E aí o mercado olha para isso e vê um risco, né, porque sabe que a inflação por lá tem caminhado por um período, para uma desaceleração, mas ainda num patamar alto, e naturalmente isso destrói o valor da moeda, né? Então acaba gerando uma fuga e uma busca por ativos alternativos, no caso ouro e prata. E aí da prata acho que foi até um pouco além o rally, para além dos fundamentos. E aí quando você tem a indicação do Warsh, que é um cara que vai ter provavelmente uma condição de política monetária um pouco mais parecida com a do Jerome Powell, que é o atual presidente do Banco Central americano, aí você tem uma realização forte e abrupta na prata. Em um pouco mais de 4 ou 5 dias a prata caiu uns 30%, 40%. Tá? Então, movimento que ficou muito característico, mas que na minha visão não muda, desses 3 pilares da tese que a gente fala aqui dos Estados Unidos, não muda a trajetória. Tá? E no Brasil, acho que o Brasil acabou se beneficiando, né, do ambiente externo um pouco mais favorável. Foi favorável para o fechamento da curva de juros, dá para ver, né, essa curva mais escura é o fechamento do dia de ontem, e a gente tem as curvas mais claras, especialmente aqui a mais clarinha, né, 28 dias atrás, mas especialmente há 21 dias atrás dá para ver esse movimento intenso de fechamento. Naturalmente o ambiente externo, dólar para baixo, petróleo um pouco mais controlado, tudo isso ajuda
do ponto de vista de inflação, e também a própria condução de política monetária do Banco Central brasileiro, que tem sido bastante dura, mantendo juros reais altos, sendo muito contracionista. Isso tem ajudado a manter a inflação aí controlada, e isso acaba direcionando as expectativas em relação ao juro que vai ser negociado no mundo. Por fim, mostro aqui essa apreciação do real frente ao dólar, desde o ano passado, que foi basicamente o pico, no final de 2024, na virada de 24 para 25, vem numa derrocada que o dólar vem se desvalorizando frente ao real. Óbvio que é um movimento global, mas também acaba ajudando nas expectativas de inflação e fez até com que o Banco Central, na última reunião do Copom, indicasse que teremos cortes de juros. A gente ainda não sabe de quanto, mas na próxima reunião teremos cortes de juros. Então o mercado brasileiro começa a entrar numa tendência de ciclo de afrouxamento monetário, e acho que o componente cambial ajudou bastante. Só para trazer as expectativas também, que antes eram de cortes de 25 pontos, se vocês olharem a carteira recomendada do mês passado, a gente trouxe esse mesmo gráfico, só que para chances de cortes de 25 pontos. Janeiro figurava como uma das probabilidades, e agora o mercado jogou para março. Só que agora jogou com uma grande probabilidade de um corte de 50, então de começar uma intensidade maior e fazer isso ao longo do ano com intensidade maior, já que o nível de juros está bastante restritivo no Brasil, especialmente quando a gente compara em relação à inflação que temos hoje aqui no país. Então, isso aqui também é um driver positivo para os ativos de risco, por isso a gente acha que não vale a pena diminuir o risco intrínseco da carteira. Fluxo de investidor foi basicamente o que ditou essa performance estrondosa do Ibovespa ao longo do mês de janeiro. Dá para ver essa entrada que foi recorde de 26,3 bilhões de reais de entrada. E monitorando basicamente o AUM de alguns ETFs, índices passivos, a gente viu que boa parte desse fluxo veio através dessas cestas de ações. Isso favoreceu muito as empresas de grande capitalização e as empresas que são vencedoras aqui historicamente, setores que são vencedores historicamente no Brasil, utilidades básicas, setor de bancos, setor de commodities metálicas, energéticas foram bem. Então tudo isso acabou ajudando, mas a gente acha que tem uma segunda pernada que as empresas locais mais ligadas à economia doméstica podem performar melhor, empresas de menor capitalização. Dá para ver aqui, essa guinada do Ibovespa à média. O Ibovespa aqui no final de 2024, que flertava com o segundo desvio padrão em termos de valuation relativo, então preço sobre o lucro projetado para os próximos 12 meses, agora já regressou à média. E a gente acha que o Ibovespa pode negociar acima da média. E aí eu falo aqui acima da média porque existe uma grande probabilidade do mercado pagar prêmio nas grandes empresas do Brasil, nesse movimento de rotação global, porque nos últimos anos a gente viu a liquidez diminuindo, a quantidade de papéis diminuindo, programas de recompra super intensos, tudo isso faz com que você tenha menos liquidez e os movimentos eles vão ser mais intensos, como se tivesse uma mola comprimida, quando você solta ela dá uma estilingada, basicamente isso que acontece. Então pode ser que o investidor ele aceite pagar um pouco mais de prêmio para o Brasil, e fora que as small caps, as empresas de menor capitalização ainda não andaram, então a gente acha que tem oportunidade por lá. Maravilha? Só prestando contas, carteira com a rentabilidade acumulada desde o início de 70,8%, muito positivo, sendo que o dividendo acumulado bate 34,6%, dá quase uma média de 1% de retorno isento de imposto de renda, dependendo do seu volume financeiro alocado por mês, super importante. Então o cara colocar aqui 100 mil reais na carteira, que colocou, na média, desde que a gente criou, esses 100 mil reais viraram 170 mil, e ele recebeu já no seu bolso pelo menos aí seus 35, 36 mil reais em dividendos, em proventos, quase 1.000 por mês. Então, muito positivo para quem está com a gente desde o começo. E as performances destaques aqui no mês acabaram sendo Petrobras, empresa de commodity, super líquida, Itaúsa, que basicamente acompanha a Itaú, Vivo foi muito bem, o setor de telecom indo muito bem, Cury, e aí risco intrínseco na veia, Axia também tem um beta maior do que a média dos pares do setor elétrico, e Bradesco, que foi uma escolha que a gente colocou na carteira, tiramos o Banco do Brasil, colocamos o Bradesco acertadamente, um desempenho excelente da carteira neste período, 13,4 de alta desde o último rebalanceamento. Aqui tem as trocas, a gente fala um pouco do racional, mas eu espero ter passado por todos os pontos. Lembro você que assistir este programa não exclui a necessidade ou a responsabilidade de você ler o relatório, de você entender, mas também fica o convite para você contratar a carteira recomendada automatizada, porque o pessoal fica muito feliz em saber que o meu trabalho está sendo bem feito. Se você gostou do vídeo, deixa nos comentários se você queria que a gente entrasse mais nas escolhas dos ativos, ou se você queria que a gente abordasse alguma coisa específica, estarei aqui
disponível para melhorar os próximos programas e também convido você a entrar no aplicativo da Genial e assinar a carteira recomendada automatizada para surfar essa onda de proventos e também onda de rentabilização do seu portfólio. Vou deixar um vídeo aqui no final do programa, você assiste, você aprende como faz para contratar e também já aproveita e deixe o seu like nesse vídeo. Um forte abraço e agora a gente se vê no mês que vem. Para achar as carteiras recomendadas, é bem simples. Entrando no aplicativo, clique no sinal de mais aqui embaixo. As carteiras recomendadas estão na última linha desta lista. Se quiser mais informações do que são as carteiras, clique na letra I. Você pode assistir a um vídeo. Uma carteira recomendada de investimentos é uma seleção padronizada de ativos escolhidos por especialistas financeiros. Ler o conteúdo escrito, consultar a nossa FAQ, ver cursos no Genial Educação ou falar com a nossa assessoria. Na lupa, dá para fazer uma busca ou pesquisar por palavras-chave. Voltando para a página anterior, primeiro você vê as opções de carteiras de ações. Arrastando para o lado estão as de fundos imobiliários. Clique para ver as carteiras. Nestas setas, você pode escolher como ordená-las. Pode ser por rentabilidade, por exemplo. Clicando na carteira, você vê os detalhes. Nome, rentabilidade em 12 meses, analista, aplicação mínima, composição. Se clicar aqui, vê a composição por setor. Voltando para a tela anterior, você ainda compara a rentabilidade da carteira com a do índice de referência do mercado. Tocando aqui, você pode ver um gráfico com o desempenho mensal, ou pode escolher ver o desempenho por escrito. Para contratar, clique aqui. Ponha seu investimento e clique em continuar. Aqui tem os termos de adesão ao produto. Leia as informações, marque esses 2 quadrados e confirme. Você pode cancelar a atualização automática da sua carteira recomendada quando você quiser. Obrigada e até a próxima!